Certos brilhantismos econômicos você só consegue fazer acontecer com as graças do governo, como por exemplo nos Estados Unidos, onde o governo está pagando cidades para destruir moradias, para subir o valor das casas, para presumivelmente ajudar os pobres. Agora, como financiar com dinheiro de impostos, presumivelmente dos pobres, porque é quem mais sofre pagando imposto? Como você financia isso para destruir as casas que eles poderiam comprar, para subir o preço, garantindo que agora vai ser mais difícil comprar uma casa? O governo americano está fazendo isso. Inclusive, eles gastaram algumas centenas de milhões no ano passado e querem subir isso para um programa aí de 2 a 3 bilhões de dólares por ano para demolir centenas de casas em algumas cidades, a maioria delas controlada pelo Partido Democrata, que na verdade é o Partido Socialista Americano, na tentativa de melhorar o mercado. É uma insanidade. Parece aquela história do New Deal, quando a maior parte dos impostos que eram arrecadados nos anos 30 vinha de impostos sobre cigarro e bebida, esse tipo de coisa, que é consumido em larga parte pela população pobre, porque era a maior parte da população, e daí esse dinheiro era usado para financiar programas para subir o preço dos alimentos, pagando fazendeiros para não plantar comida. Então você tinha pobre com fome pagando para fazendeiro não plantar comida. Hã? É uma teoria bizarra de governo que não dá pra você entender. Porque a lógica é, tem muitas casas, tem muitas moradias aqui sobrando nessa cidade que estão abandonadas, que elas estão em maus condições, sei lá, a água tá ruim, a rede elétrica tá ruim, a casa tá meio danificada, sei lá. Você tem isso acontece em várias cidades, especialmente Detroit, onde boa parte da população foi embora porque basicamente os democratas destruíram a cidade. E a teoria é a seguinte, como tem esse monte de casa vazia sobrando, elas baixam o preço das casas. Como as casas valem menos, as pessoas não conseguem fazer financiamentos muito grandes em cima da casa, usando ela como colateral, e não conseguir crédito. Então o que a gente precisa fazer é destruir essas casas, porque daí o valor das casas sobe e as pessoas conseguem se endividar mais, o que vai ajudar os pobres. Hã? Não, pera, a gente tá encarecendo moradia. Tá, e como que isso vai ajudar a população que não tem casas? Eu não tô entendendo, desculpa. É uma insanidade. Então, peraí, vamos imaginar. Essas casas podem ser de duas coisas uma. Ou elas estão inúteis, tem vazamento pra todo lado, metade do telhado caiu, a rede elétrica não funciona, sei lá. Então, se essa casa é tão inútil, ela não afeta o preço, porque ninguém vai comprar ela, ninguém tá nem vendendo ela. Muitas dessas casas são casas que foram tomadas pelos bancos porque as pessoas não conseguiram pagar os empréstimos delas. Então você pegou um empréstimo para comprar uma casa, ou pegou um empréstimo usando a casa como colateral. Então, você não pagou o empréstimo, o banco pega a casa. E agora a casa tá toda fodida, largada lá, o banco não usa, não tá tentando vender porque sabe que não tem comprador. Então isso não afeta o preço. Então destruir elas é só jogar dinheiro fora. Mas gera emprego. Então quebra todas as janelas da cidade para gerar emprego para vidraceiro. Pronto. Não, né? Claro. Não, o cara ficou desempregado. Pronto, toca fogo na casa dele. Porque daí gera emprego para ele poder reconstruir a casa dele. Keynesianismo em funcionamento. Não. E se essas casas estão funcionais? Certo? Digamos, não, elas estão boas. Então por que você não vende elas? Por que você está destruindo elas? Por que você está destruindo centenas de casas que poderiam alojar pessoas, que as pessoas poderiam comprar ou alugar, ou sei lá? E por que elas não estão sendo compradas ou alugadas? Eu apostaria que tem alguma regulamentação governamental que está atrapalhando isso em primeiro lugar. Mas, seja lá qual for a situação que essas casas estão, é um plano idiota. O governo americano, endividado em trilhões de dólares, fazendo déficit de centenas de bilhões de dólares todos os anos, agora quer gastar 2 ou 3 bilhões de dólares para destruir casas. Você tem que ser algum tipo especial de idiota pra gostar desse tipo de política. É uma coisa fantástica. Do outro lado, na iniciativa privada, 2 organizações sem fins lucrativos conseguiram erguer mais ou menos 450 mil dólares de empresas que doaram pra eles. Em parte, empresas que trabalham... 2 empresas só. Uma delas que trabalha com materiais de construção, que doou pra essa iniciativa. Essa iniciativa faz o quê? Eles vão pro banco que é dono dessa casa, que tomou essa casa por causa de um empréstimo. E é uma coisa complicada, porque o que acontecia? Esses empréstimos eram ruins. Esse é porque a crise de 2008 aconteceu.
Você tinha empréstimos ruins feitos, esses empréstimos eram feitos porque a lei obrigava que os bancos fizessem esses empréstimos, foi em mandato presidencial para que eles fizessem, então o governo gerou a crise. Esses empréstimos foram feitos em taxas de juros artificialmente baixas, baixadas pelo governo, e dessa galera se endividou, não deveria, e eram empréstimos ruins. Então o que os bancos eram obrigados a fazer, já que eles foram obrigados a fazer esses empréstimos? Criar um monte de pacote com esses empréstimos dentro e vende para outros bancos. Eventualmente a Freddie Mac e a Fannie Mae compravam, que eram 2 bancos lá, e tentavam repassar, e esses 2 bancos quebraram porque estavam cheios de empréstimo podre. Esses empréstimos acabaram às vezes com alguns outros bancos, então você tem que ainda rastrear com que banco estão aquelas casas. É um saco. Mas você rastreia, essa iniciativa faz isso. E eles estão comprando de um banco em específico lá. Ó, tem essa casa, ela tá totalmente ferrada, ninguém mora nela há 4 anos, metade do teto caiu, então a gente quer comprar essa casa. Frequentemente eles conseguem comprar a casa por menos de $1.000. Tão ferrada que ela tá. Vale menos que o terreno, na verdade. Então o que eles fazem? Eles compram a casa, reformam ela, trocam a fiação, colocam o encanamento e tal, dá aquela polida, dá aquela pintada, aqueles tapa, troca a porta porque estava quebrada tal, coloca umas janelas, porque os keynesianos quebraram elas, e revende a casa para, especialmente, quem está precisando. E estão revendendo por um bom preço, $70 mil. Então é um lucro legal em cima de todo o custo que você tem que colocar em cima das casas. Então, peraí. E eles venderam 34 casas já, estão fazendo 20 e estão querendo ir para uma meta de 500 para depois expandir o programa pelo país. Então, enquanto o Estado está gastando dinheiro de impostos para destruir casas para ajudar os pobres, o capitalismo malvadão está pegando dinheiro privado para comprar casas por um preço muito barato, melhorá-las e vendê-las de volta para as pessoas para lucro. Então o governo que quer ajudar os pobres está torrando o dinheiro deles para ferrar os pobres, e o capitalismo malvadão está ajudando os pobres. É fantástico como esse capitalismo malvadão funciona, mas agora você tem essas oportunidades para todo lado nos Estados Unidos. Você tem várias cidades que foram governadas por décadas por democratas, e portanto estão destruídas, onde você tem muita moradia barata ou simplesmente abandonada. Então dá para fazer algumas coisas lá. O empreendedorismo ainda não foi destruído nos Estados Unidos, embora esteja no caminho, e essas pessoas têm essas ideias que são muito legais. Essa galera tá ajudando um pouquinho. Você pode falar, não, mas só são 34 casas. Cara, pergunta pra família que comprou essa casa, que conseguiu comprar essa casa num lugar legal, num lugar barato, conseguiu um financiamento talvez melhor e não ia conseguir de outro jeito. Pergunta pra eles. E é uma iniciativa só, é uma empresa só. Gostaria de saber por que não tem mais. De novo, provavelmente burocracia estatal que está enchendo o saco delas. Mas é uma ideia, é uma iniciativa e eu fico feliz de ver que tem algumas pessoas que ainda não terceirizaram essa ajuda, ou nem ajuda, porque o empreendedorismo, os caras estão ganhando dinheiro com isso, mas não terceirizaram resolver esse problema para os pobres, para o Estado ainda. Estou acompanhando a iniciativa deles e espero poder fazer mais vídeos sobre isso no futuro. Links estão lá na descrição para você acompanhar o projeto deles. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.